Shalom a todos, amém? Graça e paz. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Se você não fez isso ainda, fale com a pessoa que está do seu lado, dê a paz do Senhor Jesus a ele, a ela, nesse momento. Glória a Deus. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para Ele. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bem-vindos à nossa primeira conferência Radicais Sobrenaturais. Tenho certeza que esses dias serão dias que Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem aqui. Quantos creem nisso? E nós queremos orar, quero orar com vocês nessa hora. Eu quero convidar você a juntos nós fazermos um clamor nessa noite, para que os céus de Deus abertos sobre esse lugar derramem tudo aquilo que o Senhor preparou para nós aqui. Deus já tem um plano, Ele já tem um projeto, Ele já tem tudo pronto. E o nosso grande desafio nesses dias não é querer fazer o que a gente acha que tem que fazer, é ouvir o que os céus já reservaram para nós esses dias, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos ao alto, e nós vamos começar agradecendo a Deus essa noite, porque Ele é bom, a sua bondade dura para sempre, porque Ele é maravilhoso e a sua bondade dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a Ti a nossa voz em oração nessa hora. Nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te exaltar, nós queremos dar a Ti a honra, a glória, o louvor, porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és poderoso. Senhor, nós queremos Te entronizar nesse lugar, nessa noite, dizendo que esse lugar é Teu, que nós somos Teus e que a Ti pertence a honra, a glória, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Te pedimos, Pai, que nesses dias aqui, o Teu Espírito Santo traga sobre nós um tempo de graça e revelação, um tempo de manifestação da Tua presença, que o Teu Espírito possa derramar sobre nós esses dias da Tua glória, da Tua unção, que o Teu Espírito possa derramar sobre nós nesse dia, Senhor, da manifestação da Tua presença. Nós queremos profetizar sobre esse lugar nessa noite, declarando que uma nuvem de milagres, de bênçãos do Senhor, e uma nuvem da Tua presença vai invadir esse lugar, Senhor, e nós vamos ser tocados pela Tua glória, nós vamos ser tocados pela Tua presença, e nós veremos a Tua presença tocando vidas aqui nesse lugar. Oh Deus, vem e toma o lugar que é Teu nessa noite. Oh Deus, vem e toma o lugar que é Teu aqui nesse lugar, e que Teu Espírito Santo possa operar, Senhor, em nosso meio de forma sobrenatural. Nós clamamos a Ti nessa hora e Te pedimos, Espírito Santo, vem e manifesta nesse lugar toda a Tua glória, vem e manifesta nesse lugar a Tua presença. Comece a clamar nessa hora, você que ora em línguas, comece a orar em línguas nessa hora, nesse lugar. Vamos encher os céus desse lugar com orações, para que o Espírito Santo derrame sobre nós da glória, da unção, do poder, da manifestação que só Ele tem. Nós clamamos nessa noite, Te pedimos, vem Espírito Santo, toma esse lugar, vem Espírito Santo, manifesta em nós a Tua glória. Espírito Santo, vem e derrama sobre nós neste lugar da Tua presença, do Teu poder, da Tua manifestação de graça. Nós queremos ser cheios de Ti, nós queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua glória, nós queremos tocar a Tua glória nessa noite, nós queremos tocar em Ti, Pai, e queremos bendizer o Teu nome, porque Tu és santo, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, poderoso, majestoso, grandioso, exaltado, santo, santo, santo é o teu nome, e nós te exaltamos nessa noite, nós te glorificamos nessa noite, e dizemos: és bem-vindo nesse lugar. Comece a aplaudir a Ele nessa hora, e comece a encher os céus nesse lugar, glorificando aquele que é digno, glorificando aquele que é poderoso, glorificando aquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o Rei que está entronizado entre os louvores do seu povo. Aleluia, 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 glória ao teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome ainda de pé. Permaneça adorando o Senhor nessa noite, permaneça glorificando a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, que presença maravilhosa do Senhor. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Aleluia. Sente um pouquinho. Nós vamos ser ministrados agora por uma apresentação teatral, e o propósito dessa apresentação é que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Amém? Deus está falando contigo? Eu creio que Ele vai continuar falando, amém? Oi, deixa eu me apresentar. Meu nome vai depender de como você quer me chamar. Pode ser menino, trombadinha, garoto, ladrãozinho. Na melhor das hipóteses, me chamam de filho. Mas, e quem é você? E quem é você quando ninguém está olhando? Amor e compaixão. Amor e compaixão. O que é isso? Tio, eu não tenho pai nem mãe. Aprendi a ler na rua, mas ainda não sei muita coisa. O que é amor e compaixão? Que pessoas que passam por mim nem diz nada. Se ofende não, tio. Tô falando pra quem faz. Quer dizer, deixa de fazer. Oi, eu moro em orfanato. E você? Orfanato? O que é isso? Orfanato é um lugar que tem um monte de crianças que ninguém da família cuida. Ou seja, quem não tem família. Meu pai me disse que eu sou o futuro da nação. Mas ele não me ensina como vai ser isso. Porque ele está sempre muito ocupado no trabalho, na igreja, e não tem tempo para mim e nem para minha mãe. Sabe quem eu sou? Eu sou o órfão. Eu sou o garoto do semáforo, que você tem medo de mim. Tá com medo, é, tio? Fica com medo não, tio. Estamos esperando a igreja viver amor e compaixão. O que você entende sobre amor e compaixão? Meu pai adoeceu e ninguém foi lá ver. A gente ficou sem luz porque meus pais perderam o emprego e ninguém ajudou nem com uma vela. Amor e compaixão! Compaixão! Amor! Amor e compaixão! Estou a viver amor e se doar em compaixão. Se doar vai ver o que é.
convidar aqui meu pai, apóstolo Joselito Aragão. Ele vai ser o canal de Deus nessa noite. Eu e Rose, nós caminhamos com o apóstolo Joselito já há quase 10 anos. Desde que nós viemos para a Bahia, ele nos adotou. E nós ficamos congregando com ele durante aproximadamente 3 anos e meio, até que o Senhor nos tirou da igreja onde ele é pastor. E nós fomos para outras congregações também pastorear. Já éramos pastores quando conhecemos ele. E eu posso afirmar, assim, tanto eu quanto o Rose, que nós nunca fomos tão amados como filhos espirituais. Tanto por ele como por nossa pastora Neide. E ele participa de todas as decisões da minha vida. Quando eu vou decidir algo, eu o consulto, porque eu vejo como alguém que é uma referência do Senhor Jesus na minha vida. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo ele vai ministrar tremendamente os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Que bom estar com os irmãos. Uma alegria grande. E a honra e o privilégio é meu de poder nessa noite abrir a palavra e repartir com os irmãos aquilo que a gente tem aprendido no dia a dia com o Senhor Jesus. Quero dizer da alegria e agradecer ao pastor Rogério a confiança, não é? E o privilégio da oportunidade. Mas, meus irmãos, eu quero também agradecer ao pastor Santos, não é? A Rose, a confiança e a alegria de poder estar com os irmãos nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Há uma expressão de Jesus acerca desse assunto que nos apequena. Quando a gente fala de amor e compaixão, a sensação que a gente tem é que vai diminuindo. Quanto mais usa a expressão, menor fica, porque essas duas expressões, elas se agigantam dentro de nós, se agigantam fora de nós, se agigantam quando elas olham para nós, e quando a gente olha para elas, a sensação às vezes que dá é de se esconder, porque há algo muito maior do que a nossa própria estrutura mental, do que a nossa estrutura emocional e do que a nossa estrutura física para abarcar, para abraçar, para reter tudo aquilo que amor e compaixão expressa. Mas há uma palavra de Jesus no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, o verso 35, 36, 37, 38. E diz: e percorria Jesus todas as cidades. Diga comigo assim: todas as cidades. E povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas. Diga comigo assim: teve compaixão delas, porque estavam aflitas, angustiadas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, amados? Meus queridos, nós vivemos num mundo que as palavras, elas de alguma maneira foram perdendo o seu valor semântico. Isto é, elas foram perdendo o seu verdadeiro e mais profundo significado real.
é como se fosse apenas uma palavra nova, adicionada ao nosso vocabulário. A sensação que a gente tem que apenas é algo que a gente dá um contra C e um contra V na nossa alma e pronto. Sem nenhuma implicação prática, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Há de se considerar, principalmente, amados, nestas duas expressões acerca do Evangelho, muito mais do que dois vocábulos, muito mais do que junções fonéticas, muito mais do que letras. Elas não são apenas palavras. Quando a gente pensa em amor e compaixão, a sensação que a gente tem é que estas palavras trazem consigo uma carga de vida. Elas são, para além desta justa posição que a gente tenta colocar dentro do nosso contexto espiritual, de igreja, de família, religioso, ela traz verdades mais preciosas. E eu gostaria de pensar com os irmãos acerca de 3 princípios que ela nos ajuda a entender. Primeiro, nós precisamos, quem sabe, rever o nosso conceito de amor e de compaixão. Isso porque nós temos uma herança humanista. Toda a nossa formação intelectual, toda a formação do Ocidente, traz, irmãos, um substrato greco-romano na nossa formação intelectual. Essa herança, irmãos, tem um poder de piorar a nossa interpretação acerca de verdade, de princípios da palavra. Os termos que trazem esta herança podem até nos empurrar à admiração, podem até nos encorajar aos aplausos, pode até mexer com as nossas emoções, pode até, quem sabe, nos fazer chorar. Mas as implicações e o significado prático e existencial dessas duas expressões, a sensação que a gente tem é que nós do Ocidente vamos ficando cada vez mais longe delas. Por isso, ela não é um conceito. Amor e compaixão não podem e nem devem ser em nós um conceito intelectual, capaz da gente elaborar, formatar um conteúdo, fazer construções, quem sabe, bem elaboradas, ou até, com palavras bonitas, tentar reduzi-las a poesias e a contos românticos. Há um valor poderoso por trás de si. Isso tem a ver desse Deus que se fez brotar. Queria que um moço viesse aqui. Você pode vir aqui, meu amado? Rapidinho? Por gentileza. Esse é o Deus que se fez brotar. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez de si que o homem brotasse dele. Deus então faz com que de si o homem brote. E aí, na sua ação de misericórdia, de amor e compaixão, Ele que faz o homem sair de si, Ele agora entra no homem.
o homem sai dele e ele então entra no homem. E tendo entrado no homem, ele então começa a exercer amor e compaixão, não mais alguém fora do homem, não mais um projeto longe do homem, mas alguém que faz parte da estrutura, porque ele está dentro do homem. Por isso que quando a gente pensa em amor, obrigado, quando a gente pensa em amor e compaixão, há de se rever este conceito que para nós, como herança humanista, vem apenas como alvo de reflexão, às vezes até como conteúdo filosófico, teológico, menos a ideia que a palavra quer nos instruir, para que este homem que saiu dele, agora se torne instrumento, abrigo, acolhimento da presença dele, comece a manifestar essa graça e essa generosidade, que é a intenção dele, fazer que amor e compaixão deixe de se tornar palavra. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Compaixão não ser apenas a união de letras. Compaixão ser uma pessoa. O nosso desafio é compaixão ser uma pessoa. Onde se confunde a palavra com a pessoa. Onde se confunde a pessoa com a palavra. E essa insistência de Deus, quando se falar assim de compaixão, aí a gente aponta fulano. Não, mas o nome dele não é compaixão. O nome dele é Antônio. Não, ele é a compaixão. Essa discussão há de se brotar no nosso dia a dia, nos corredores da faculdade, há de se brotar na vizinhança, há de se brotar nos ambientes de relacionamentos. Quando alguém citar seu nome, você vai dizer: não, eu não conheço fulano, não, eu conheço compaixão. Eu conheço Antônio, não é Antônio não, é compaixão. Eu conheço Heloísa, não é Heloísa, é compaixão. Há de se permitir que a nossa existência elimine este vocábulo, porque ele será diluído na nossa história, será diluído na nossa vida, e vai deixar de ser um conceito e vai se transformar em vida. Vai se transformar em vida. Diga para o irmão do lado aí: tudo bem, meu nome é compaixão. Diga para o outro irmão assim: muito prazer, meu nome é amor. Como é que você chama, irmão? Como é seu nome? Pergunte para o irmão: como é seu nome, irmão? Diga assim: meu nome é compaixão. Diga aí: meu nome é amor. Por quê? Porque isso vai vazar. Essa graça e essa manifestação dessa bondade de Deus vai vazar em você. E chegará o dia que as pessoas não lhe chamarão mais pelo seu nome. E vão dizer: mora aqui perto de mim, compaixão. Mora perto de mim aqui, amor. Essa será a nossa identidade. Diga para o irmão do lado assim: essa será a nossa identidade. Então a gente pede ao Senhor para que esse conceito, essa herança seja refeita, reeditada, reescrita na nossa vida e na nossa história. A segunda verdade que eu gostaria que você comigo pensasse é que há muitas resistências das trevas em relação à caminhada e à jornada da igreja. Há muita coisa que a gente faz e que há resistência declarada das trevas.
Mas nada nessa vida encontra mais existência das trevas do que o amor e a compaixão. Os dons não encontram resistência das trevas mais do que amor e compaixão. O seu ato de viver a vida cristã não encontra mais existência das trevas do que amor e compaixão. Há um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 11, que nos remete a essa condição de discernir este risco. Diz assim o texto da palavra, 2 Coríntios 2, verso 11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não vai passar despercebido os desígnios do diabo. Eu vou sendo convencido, meus amados, cada dia, que a ignorância a esta realidade talvez seja a maior arma do diabo contra a nossa jornada, contra essa manifestação pública da compaixão, da expressão do amor de Deus. Isso porque a ignorância destrói toda a revelação que podemos ter acerca desse exercer, deste fluir, deste vazar de compaixão e amor. Por isso, irmãos, quanto mais ausência do amor e compaixão, mais presença das trevas se dá. Diga comigo assim: quanto mais ausência do amor e da compaixão, mais presença e manifestação das trevas. Porque essa ação poderosa do amor e da compaixão é sufocado quando a ignorância permite que a falta de revelação e de entendimento se torne a base, o fundamento da nossa existência no Evangelho. E aí as trevas, elas ganham espaço. Por isso é que Paulo, no rasgo de compreensão, ele diz isso, olha, nós não podemos permitir que o diabo, que as trevas levem vantagem sobre nós. E quando o meu coração, ele não cria bulícios, quando a minha alma, quando o meu ser não consegue manifestar essa bondade de Deus, essa graça de Deus em compaixão e amor, as trevas vão ganhando espaço. E ele vai se estabelecendo em vantagem sobre nós. Por isso, nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos desassociar que a manifestação das trevas é para fazer calar em nós a expressão e a manifestação do amor e da compaixão. E quando isso acontece, a gente vai se perdendo, a gente vai escurecendo, a gente vai perdendo essa noção de que a presença da compaixão faz as trevas perderem a sua força, porque na compaixão a luz do Evangelho vai se manifestando. No amor, as trevas, ela é erradicada completamente. Por isso é que nós enfrentamos resistência nas manifestações. A resistência não é intelectual, a resistência não é de condição, a resistência é das trevas. Por isso, quanto mais espaço em mim a compaixão ganha,
menos trevas vai se asseorando da minha vida. Quanto mais esse amor vai se transformando em ações, em atitudes simples do dia a dia, menos trevas vai ganhando notoriedade dentro da minha estrutura. Nessa noite, nós vamos sair daqui decididos a erradicar completamente qualquer insinuação das trevas sobre nós. Sairemos daqui decididos a permitir que vaze em nós amor e compaixão. Eu sei que a gente tem uma tendência muito de associar compaixão com manifestação paternalista, com ações assistencialistas. Isso é uma tendência, porque esse é o conceito pagão. Esse é o conceito humanista. Compaixão no Evangelho tem a ver com vidas salvas. Compaixão no Evangelho tem a ver com vidas alcançadas pela graça de Jesus. Compaixão no Evangelho tem a ver com o coração impactado com a glória e com a presença de Jesus. E quando a glória e a presença de Jesus entra na estrutura humana, as outras coisas vão alterando, elas vão melhorando. Considerando que o ser humano é o único ser na vida que consegue tomar decisões pioradas. Nós somos, de todos os seres existentes nessa terra, o único capaz de tomar decisões pioradas no dia seguinte. Por isso é que às vezes, quando a gente pensa que está chegando, volta lá para o final da fila, por causa das decisões pioradas. E este espaço que as trevas vão ganhando em nós. Mas quando a glória de Deus entra e que o Evangelho vai se estabelecendo, as nossas decisões, elas vão se tornando decisões melhoradas. Diga assim para o irmão: as suas decisões serão decisões melhoradas. Por isso é que Jesus, esse para mim é o texto mais precioso de compaixão. Esse texto para mim é o texto mais rico sobre compaixão. Porque Jesus, ao olhar para o ser humano, ele disse assim: essa pessoa precisa de um pastor. Ô irmãos, ninguém consegue sobreviver sem um pastor. Ninguém nessa terra consegue sobreviver sem um pastor. Quem disse foi Jesus. Ele disse que o ser humano sem um pastor, ele fica exposto às angústias. O texto é tão simples e tão claro. Diz que o ser humano, ele fica exposto às tristezas e às angústias por falta da presença na vida de um pastor. E ele usa essa expressão falando dele mesmo. Por isso que nós aprendemos. E as igrejas, e as comunidades, e nós temos pastores, porque aprendemos com Jesus que o ser humano não consegue dar conta da sua própria vida, tentando bancar a sua existência sozinho. E aí ele disse assim: olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor, ela se expõe aos inimigos das trevas. Eu gosto demais de um depoimento de Sérgio Lopes, um cantor evangélico. Ele disse que tem um sítiozinho na região de Petrópolis. Ele mora no Rio de Janeiro e tem lá um sítiozinho em Petrópolis. E ele costuma vir passar a noite lá no sítio. E diz que num descuido de agenda, ele se atrasou na saída e chegou tarde no sítio. E preocupado, ele disse que tinha umas ovelhas
E quando chegou, uma ovelha muito querida, que o conhecia mais do que todas as outras, ela não chegou. E ele foi olhar no apriscozinho e não tinha ovelha. Ele então ficou preocupado, não conseguiu achar. No outro dia ele acordou bem cedinho, e tendo acordado 5 horas da manhã, saiu à procura da ovelha, e a ovelha estava morta, porque naquela noite a ovelha foi picada por uma cobra. E ele disse que chorou muito, e aprendeu uma lição em Deus, que uma ovelha longe do aprisco se torna uma presa fácil para a cobra, para as trevas. Por isso é que, tendo olhado para a multidão, Jesus disse assim: olha, como ovelha sem pastor. A maior resistência que nós encontramos dentro da nossa alma e do nosso coração são as trevas, que não querem que a gente estabeleça como referência de vida amor e compaixão. E por último, eu queria que fosse passado aqui, para a gente entender, irmãos, algo que tem mexido demais comigo. Quando a gente pensa nas manifestações de amor e compaixão. O amor e compaixão vão ser vazados por mim. Diga para a pessoa do seu lado aí: amor e compaixão vão vazar. Diga para o irmão aí: você tem milhares de poros nesse seu corpo bonito, irmão. Diga assim: vai começar a vazar amor e compaixão por aí. Diga assim: vai começar a vazar amor e compaixão. Diga, diga assim: eu vou começar a transpirar amor e compaixão. E eu queria, irmãos, para começar, encorajar você, que essa ação do vazar, que tem a ver com essa compaixão do coração de Jesus, que disse assim para os discípulos: olha, comece a orar, comece a orar. E a minha intenção nessa noite é que a gente dê o primeiro passo, e o primeiro passo é orar. Que o Senhor mexa comigo, com você nessa noite, para a gente dar o primeiro passo. Sair daqui disposto a orar. Digo: ó Senhor, isso ainda não é uma realidade em mim, mas eu quero sair daqui disposto a orar, para que isso vaze na minha vida. Então eu queria, irmãos, que você ponderasse comigo. Existe no Brasil 9 povos, 9 nações dentro do nosso Brasil. O poeta já diz que o Brasil não é um Brasil, o Brasil são Brasis. Dentro do Brasil há muitos Brasis. E quando a gente pensa nessa multidão que Jesus viu aqui no texto, e que essa multidão fez com que o seu coração se enternurasse, fez com que a sua alma se compadecesse, fez com que a sua vida vazasse em amor, porque as pessoas estavam caminhando não tendo um pastor. E eu queria ver com os irmãos que existe 9 povos no Brasil que vivem como ovelha sem pastor. E queria desafiar o seu coração hoje,
como o coração de Jesus, começar a se compadecer. E de alguma maneira, sair daqui sendo resposta para esse clamor de Jesus, que diz assim: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. O primeiro povo não alcançado, ou o primeiro povo menos alcançado no Brasil, irmão, menos alcançado, é esse aqui, ó. São os indígenas. Olha aqui para mim, igreja linda. Existem 127 nações indígenas. 127 nações indígenas que não têm uma frase do Evangelho traduzida na sua língua. São 127 dialetos que não tem nada do Evangelho. Essas 127 nações de indígenas passam da casa de 1 milhão. O Brasil tem 223 milhões de habitantes. E o meu desejo, e a minha intercessão, e o meu choro nesses dias, é que Deus levante pessoas que tenham um coração compadecido para começar a orar. Senhor, levante alguém para alcançar, que são 127 nações indígenas que não sabem nada do Evangelho. O segundo povo menos alcançado no Brasil são os ribeirinhos. Ô irmãos, são 40 mil comunidades ribeirinhas no Brasil. Estamos falando dos grandes rios. Estamos falando do Rio Amazonas, da região do Acre, do Pantanal. Isso passa da casa de mais de 1 milhão de ribeirinhos. Visita alguns lugares desse, irmão, só é possível numa viagem de barco de 20 dias para alcançar. Nesses lugares, irmãos, tem forró, tem bebida. Não tem um evangelho ainda, mas vai começar a ter o evangelho em nome de Jesus, porque um coração compadecido vai começar a orar e falar: Senhor, levante pessoas, levante missionários para alcançar esses mais de 40 mil comunidades ribeirinhas. Imagine, irmão, uma comunidade como essa. Algumas comunidades não têm unidades de casa, tem centenas de casas. Terceiro povo não alcançado são os quilombolas, irmãos. Às vezes a gente tem a sensação de que quilombolas, irmãos, fazem parte da nossa história só. Eu me lembro, eu li no ginásio sobre os quilombos. Não, irmão, há comunidades quilombolas, há deles, irmãos, que não tem nenhum documento, não escreve nada, não fala nada, não tem um documento. E precisando de que alguém tenha compaixão desse sem o evangelho, para que a graça de Deus, isso aqui passa da casa de 1 milhão de pessoas. O quarto povo não alcançado são os sertanejos, irmão. Sertanejo para nós aqui da Bahia, tem aqui sertanejo no Piauí, sertanejo na região do Ceará. Alguns, irmãos, viajam 25 quilômetros para trazer
uma vasilha dessa de água na cabeça. Ferve a água e mesmo assim a água de tão ruim continua com enfermidades. E lá tem muita idolatria. Mas Deus vai levantar intercessores aqui, com o coração compadecido, e Deus vai gerar no coração de filhos seus, com compaixão e amor, para alcançar o sertanejo, para tocar a vida do sertanejo. Olha, irmãos, alguns sertanejos não conseguem água. Você sabe por quê? Água potável? Porque para furar um poço em uma região dessa custa 20 mil reais. 20 mil reais. E algumas regiões, depois de furar mais de 35 poços, conseguem ter vazão de água em apenas 2 poços. Se tiver vazão de água, 20 mil. E se não tiver, paga 3 mil reais. Precisamos que Deus levante gente com coração compadecido e com condição de fazer investimento. O pastor Mike Murdock diz assim: eu tenho razões em Deus para ganhar dinheiro. Pergunta para o irmão assim: você tem razão para ganhar muito dinheiro, irmão? Diga assim: que motivo você tem para ganhar muito dinheiro? Quem quer ganhar muito dinheiro aqui? Eu, os outros irmãos, não querem ganhar muito dinheiro, não? Queira ganhar muito dinheiro, irmão. Mas para ganhar dinheiro, você precisa dar destino espiritual. E o Dr. Mike Murdock diz assim: eu tenho motivo para ganhar muito dinheiro, porque eu assumi o compromisso com Jesus de até o último dia da minha vida manter 1.000 crianças mexicanas, de pegar da alfabetização até a faculdade, com roupa, comida, professor, escola. Eu tenho motivo para ganhar dinheiro. Se eu tenho motivo para ganhar dinheiro, porque eu assumi o compromisso de manter 250 alunos no curso de teologia, de comida, de material didático. Deus há de levantar um coração compadecido, capaz de fazer investimento, para que poços sejam abertos nestes lugares tão difíceis e que o homem na idolatria morre longe do evangelho de Jesus. O próximo, irmão, são os mais pobres. E a gente viu de alguma maneira que numa ilustração aqui, são os mais pobres dos pobres, que é aquele que nem a família quer mais, que a família não quer mais em casa, abandonou, são os moradores de rua. A sensação que parece que a gente tem é que eles deixaram de ser gente e passaram a fazer parte da calçada. Porque quando a gente passa, parece que a gente quer pular, porque parece que não é mais gente, é calçada. Hoje, Deus vai nos levantar como intercessores, para que Deus levante gente para cuidar desse povo, irmão, e que precisa de ser alcançado pela graça do evangelho e a graça de Deus. Mas a gente tem ainda um outro, que são os milionários. Muita gente até diz assim: eu tenho um chamado para os milionários, não é? Esse é um chamado que muita gente quer ter. Mas a gente tem, irmãos, o rico dos mais ricos, que espiritualmente são tão miseráveis quanto os pobres dos mais pobres. O Brasil já tem, olha, desde o dia 1º de janeiro de 2011, cada dia nasce um milionário no Brasil. A maior revista de autoridade econômica dos Estados Unidos publicou que a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até 2016,
cada dia nasceria um milionário no Brasil. Irmãos, nós temos não só milionários no Brasil, hoje nós já temos bilionários no Brasil. Mas gente sem o Evangelho, sem Jesus, que embora seja rico, tenha dinheiro, mas precisa de ser alcançado pela graça de Deus. Deus há de levantar alguém para cuidar desse povo, para ensinar o Evangelho a esse povo. Hoje, o alto consumo já chegou ao Brasil. Hoje, muitas mulheres já podem pagar um sapato de $4.000. Eu falei assim, meu amor, esse sapato desse aí não dá nem para usar, não. Dá para usar? Dá para a pessoa andar com ele na mão. Hein, irmã? Se você ganhar um desse aí, vai andar com ele na mão. Vai ter coragem de usar um sapato de $4.000? Meu Deus. Vai gastar o sapato. É melhor gastar o pé. Mas esse é um povo não alcançado, irmão. É um povo não alcançado. Tem uns 8 anos, eu estava no congresso em Ibirapuera, e um juiz muito querido, que morava no interior de São Paulo, no Guarujá, e ele disse assim, eu quero levar o senhor para almoçar, em um lugar que eu evangelizo. E eu, todo matuto do interior da Bahia, fui lá com ele, vamos lá. E fui vendo o que ele fazia, né, irmão? Além das aulas de etiqueta da minha princesa, eu fui também aprendendo com ele. Aí entrei, tinha um bocado de foto de caricatura, lá no bairro Jardins, muita caricatura de gente que já tinha tido lá. Eu falei, e essas fotos aqui? Não, é gente que já comeu aqui. E eu falei, nós vamos comer aqui mesmo? Vamos comer aqui. Aí nós sentamos, comemos. E ele foi explicando, irmão, como é que ele fazia. Ele disse assim, você não tem acesso a esse povo. O único lugar onde você pode encontrá-los é em restaurante. Porque você não tem como entrar nos condomínios onde ele mora. E ele disse que a estratégia que Deus deu para ele, simples, era na passagem deixar o guardanapo dele cair. E quando caía, uma pessoa muito educada dizia, o senhor deixou cair o guardanapo. E ele tinha ali a primeira oportunidade para ganhar o Evangelho. E ele tinha começado a igreja dele com 4 pessoas, 4 milionários. E disse, a minha igreja é uma igreja que tem 4 pessoas. Na hora de pagar a conta, irmão, porque a gente às vezes para ser educado, né, quer ajudar. Eu nem falei nada. Eu disse assim, eu não vou arriscar pagar um King Kong, porque não era nem mico pedir para poder ajudar na conta. Eu falei, louvado seja Deus, irmãos. Deus lhe use cada vez mais nesse trabalho. Quando ele pagou a conta, a gente saiu dali e foi embora. Mas há um grupo, há um povo que não foi alcançado. Mas há um outro povo também, amados, que não foi alcançado, que são os imigrantes. Além dos imigrantes que nós conhecemos, que já estão aqui no Brasil há muito tempo, mas nós temos mais novos. Irmãos, a cidade de Foz do Iguaçu não demora, teremos muito mais árabes do que brasileiros. Ano passado eu estive lá com a minha princesa, fiquei impressionado, porque aonde você vai, aonde você compra, tudo é de árabe. Restaurante de árabe, supermercado de árabe, hotel de árabe. Como é que faz para a gente chegar nesse povo? Na região do extremo norte do país, nós temos o haitiano chegando. Na região do sul, nós temos os senegaleses, para casa de mais de 1 milhão de imigrantes no Brasil. Hoje Deus há de levantar um coração compadecido, para dizer, Senhor, precisamos de missionários para alcançar esse povo. Mas nós temos também outro, irmão, que são os surdos. Nós temos 1.200.000 surdos no Brasil, precisando de um coração enternurado e compadecido.
para desenvolver a língua, os signos para alcançar esse povo com o Evangelho. E, irmãos, nós também precisamos alcançar os ciganos calões. Mais de 1 milhão de ciganos no Brasil sem o Evangelho. E há uma coisa, eles falam a língua Shiba. Há um dado curioso, eles não têm um texto grafado, não tem nada escrito. Eles aprendem a língua e essa é uma língua universal. O cigano fala com o italiano, fala com o australiano, fala com o equatoriano, eles conversam nesta língua, não tem nada. O pastor Jeremias estava com um projeto com um dos missionários e disse assim: precisamos fazer uma tradução do Evangelho de Lucas e gravar um filme na ordem de mais de $60 mil para alcançar, irmãos, esse povo. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que está nos visitando, que você ainda não conhece Jesus, você ainda não fez uma aliança com o Senhor, e nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus? Temos um rapaz ali, traz ele aqui. Pode trazer ele aqui em cima. Mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus nessa noite, que você ainda não entregou a sua vida, seu coração para Jesus, e nessa noite você quer tomar essa decisão de aceitar Jesus? Tem alguém? Pode deixar aí. Qual o seu nome? Chega para cá. Qual o seu nome? Ed Clay. Ed Clay. Como você foi recebido quando você entrou aqui na igreja desse jeito? Na verdade, eu fiquei lá fora, moço, deitado na calçada, e algumas pessoas eu falava: você pode me oferecer alguma coisa? Elas nem sequer olhavam para mim. Mas eu queria pegar meu saco, por favor. Teve um momento que eu estava com muita fome e uma moça passou e eu disse: moça, você pode me oferecer alguma coisa? E ela passou, mas outra amiga, de repente ela voltou e me deu uma comida para comer. E eu estava com fome, ela me deu essa comida, eu comi um pouco e guardei outro para mais tarde. E quando eu cheguei aqui dentro também, eu fui atendido por algumas pessoas, e uma moça ali me deu um hambúrguer. Muito obrigado, moça. É muito difícil estar lá na rua, você não sabe onde está o seu pai, sua mãe. Quando eu vi o nome da igreja, me deu vontade de entrar. O porteiro lá de baixo disse: eu vou chamar alguém para lhe atender. Depois ele disse: não, eu vou quebrar a regra, eu vou lhe levar lá para cima. E eu fui muito atendido pela... Quem foi o porteiro? Eu não sei o nome dele. Quem foi o porteiro que trouxe ele? Quem me trouxe foi... Está aí o porteiro? Alguém vai lá chamar o porteiro? E uma mulher também aqui dentro me ofereceu o centro de recuperação. Você é viciado? Não sou mais viciado não, moço. Eu só preciso de ajuda. Morar na rua é muito difícil. Sofro demais. Você quer aceitar Jesus hoje? Eu quero. Quero pegar meu filho para Jesus. Você crê que ele pode mudar a sua história? Depois da pregação que fala, né? Daquele moço ali, eu creio sim, que ele pode mudar. Cadê o porteiro? Quem foi o porteiro que trouxe ele? Pede para alguém ficar lá no lugar dele enquanto ele vem aqui. E aqui dentro, você foi bem tratado? Fui, principalmente por uma senhora bem baixinha. Olha ela lá. Aquela moça ali me acompanhou desde a hora que eu cheguei. E uma obreira também. É obreira que fala? Ela me atendeu muito bem. E um rapaz também que me deu uma camisa.
Quem foi que deu uma camisa para ele? Foi um outro, forte lá. Foi aquele senhor lá que aquele rapaz que me trouxe cá para dentro. Foi o Pedro? Foi ele que me trouxe. Foi aquele moço ali que teve compaixão de mim e me trouxe aqui para dentro da igreja. Amém? Você que trouxe ele aqui para dentro, Pedro? Foi, ele pediu para entrar e você trouxe ele. Ele aceitou Jesus. Deus te abençoe. Amém? Quantos estão sendo ministrados pelo Senhor? Esse mendigo, na verdade, é um pastor, é de Clay, né? Que é um dos nossos discípulos. Ele não é mendigo. Ele sumiu o som aqui. Ele não é mendigo, ele é um pastor. E nós pedimos que ele viesse assim hoje à noite, para que nós pudéssemos provar para a igreja que muitas vezes nós pregamos um tema, mas as pessoas entram na igreja e a gente não exerce esse amor e essa compaixão. O pastor de Clay dá uma palavra. Nós temos ministrado algumas igrejas, alguns ministérios como mendigos. E nós somos muitas vezes muito rejeitados. E nós entramos no ministério e começamos a ministrar a palavra. E as pessoas começam a sentir esse amor e compaixão. O nosso pai, o apóstolo Joselito, disse que você deve sair daqui hoje vazando. Se permita ser vazado pelo Espírito Santo para estender a mão ao necessitado. Não deixe que essa palavra apenas entre e saia da sua vida. Mas vamos fazer valer a pena o que vamos aprender nesses dias aqui. Sermos enxertados e sair transbordante deste amor e compaixão. Faça a sua parte e nós teremos um Brasil transformado. Deus os abençoe. Aleluia. Aleluia. Eu posso afirmar. Ainda ganhou R$10. Eu posso afirmar, e eu quero que você dê mais um aplauso, deixa eu falar. Calma, deixa eu falar. Eu posso afirmar nessa noite que nós, como igreja, passamos no teste. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém?